Ó, eu sei, você quer ouvir eu falar o seguinte, a culpa é do Tite. Você quer ouvir eu falar o seguinte, a culpa é da diretoria, a culpa são dos jogadores. Todos eles são culpados, todos são irresponsáveis. O jogador que perde o gol embaixo da trave, o jogador que erra o gol de 7 metros dentro da área, todo mundo tem culpa. O técnico que escala mal, o técnico que não enxerga o jogo, o técnico que demora uma eternidade para mexer no time, o técnico que entra com 3 volantes, tem medo de vencer o jogo, ele tem medo de ganhar o jogo, cara. É impressionante a capacidade do senhor Adenor, o Tite. Tá tudo errado no Flamengo. O clima deve estar péssimo, né? A torcida não aguenta mais, o time só anda para trás, o time só toca a bola na lateral, o time não agride o adversário, o time é arame liso, cara. 18 finalizações, 3 no gol. Flamengo é uma vergonha. O Flamengo está com um pé na Sul-Americana, não depende mais só dele a classificação para a fase de mata-mata da Libertadores da América. Hoje à noite tem Milionários e Bolívar. Anota aí o que eu vou falar. Se o Bolívar vencer, acabou. O Flamengo está fora da Libertadores, porque depois teremos 2 jogos. O Flamengo teria que vencer os 2 jogos, e aí que está o problema, né? Depender só de si. E depois o Milionários jogaria contra o Palestino, e na última rodada tem Bolívar e Palestino. Meus amigos e amigas, você acha que o Bolívar vai dar mole ou não na última rodada se ele vencer hoje o Milionários? Se o Bolívar vencer hoje, acabou. É isso. Vamos lá para o vídeo então que eu separei aqui para vocês do programa F360 da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá, simbora. Lá do Chile, de Coquimbo, trazendo aí informações, impressões, análise dele sobre a derrota do Flamengo. E ali no final da fala dele, ele destacou algo que eu confesso que eu nem me lembrava, mas no ano passado o Flamengo já não ganhou fora de casa. Aliás, foi eliminado de forma melancólica, perdendo em Assunção contra o Olímpia, né? E aí, esse ano, jogou 3 fora e não ganhou nenhuma. Agora tem 2 em casa para decidir. Vamos ouvir alguns personagens? Já ouvimos o Léo Bertozzi, vamos ouvir agora personagens, jogadores e também o técnico Tite para falar sobre o que aconteceu ontem, o que tem acontecido com esse Flamengo que não está jogando bola. Tá mal o Flamengo, hein? Vamos lá. Ainda tem que botar desculpa no gramado. Tá ruim o gramado, mas estava ruim para os 2 times. Infelizmente, estamos criando, a bola não está entrando. Continuar trabalhando. Humildade, a gente sabe que tem que melhorar, vamos melhorar. E é isso, melhorar e melhorar. Acho que essa é a palavra. Momento muito difícil, momento estável da nossa equipe. Trabalhar mais agora, não tem o que fazer, rever o que a gente está fazendo de errado. Vemos aí de jogos muito abaixo daquilo que a gente tem apresentado até aqui na temporada, mas não há tempo a lamentar. Infelizmente a gente está numa situação difícil agora dentro do nosso grupo. Tem uma palavrinha que ela é muito importante no futebol e que o resultado te permite isso, que é gerador de confiança. O nível que nós estávamos, em determinado momento, ele caiu, porque caiu a confiança também. Tem o cunho tático de ajustar, tem o cunho técnico individual, tem o cunho físico, é sempre um contexto todo. Então, também esse aspecto de confiança, ele te faz tu fluir com as coisas mais. Nós temos que resgatar. Problema tático e contextual. A gente não pode dissociar. Quando a gente encontra uma resposta única para um problema, é uma situação muito simplista dela. Ela é do conjunto. E quando eu falei de outras situações, elas não estavam definidas para uma situação, também num conjunto da obra. 9 pontos tem o Bolívar. Hoje tem Milionários e Bolívar, 11 da noite. Você assiste conosco, hein? Atenção, torcedor rubro-negro. Milionários e Bolívar, hoje, 11 da noite. ESPN Star Plus. O líder do Grupo Bolívar, 9 pontos. Palestino, com a vitória de ontem, foi a 6. Flamengo, 4. Milionários, 1. O Flamengo joga os 2 últimos jogos em casa contra Bolívar e depois contra o Milionários. Eugênio Leal. O Tite falou ali de problema. Quais são os problemas? O que tem que mudar para esse Flamengo voltar a ter confiança, que o Tite falou que está sem confiança o time? Olha, se fosse fácil assim, né?
estaria tudo resolvido já. É complexo. Mas você tem o olho leal, é bom lembrar. Mas quando você fala em problemas táticos, físicos e de confiança, você fala em praticamente tudo, né? É verdade. Porque, para mim, o futebol tem essa estratégia. Ele varia em cima de qualidade técnica, esse Flamengo tem, continua tendo. Bom condicionamento físico, é um momento difícil pela maratona de jogos. Estratégia, na qual está incluída a tática, está faltando. E confiança, para mim, todos têm. Cara, como que o Bruno... Eu vou soltar aqui a imagem para você. Como que o Bruno Henrique perde esse gol? Olha isso, cara. Parte psicológica aqui, olha na qual isso. está incluída. Como que o jogador, dentro da pequena área, chuta para fora, cara? Confiança. Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Não existe isso aqui, cara. Não existe isso aqui. Está com dificuldade em 3 desses 4 itens. E é claro que isso acaba afetando também a parte técnica, porque você vê esse gol aí perdido pelo Bruno Henrique, estava 0-0 o jogo, ele abriria caminho para uma vitória do Flamengo. A gente poderia estar dizendo aqui, ganhou por pouco, vitória magra e tal, mas teria vencido. Ou se a bola do Gabigol na cabeçada tivesse ido na direção correta, ou o chute do Luiz Araújo que bateu na trave e saiu. Mas o fato é que o time tem dificuldades. Tem dificuldades que vão crescendo. Essa é a questão. Ele vai se desmontando jogo a jogo. Então, ele teve um momento considerado bom na reta final do Campeonato Carioca, foi caindo de produção, não estreou bem na Libertadores, aí vai empurrando, ganha um jogo aqui, outro ali, dando uma impressão... Mesmo quando ganha, está sendo cornetado, né? Sim. Ganhou semana passada do Amazonas, 1-0 no Maracanã. O mesmo Amazonas foi jogar na Série B com a Ponte Preta, que vive uma temporada ruim. 3-0 Ponte Preta. O Amazonas perdeu de 3-0 para a Ponte Preta. Quando o Flamengo ganhou do Palestino, no primeiro turno aí dessa fase de grupos, também foi cornetado, lembra? Foi cornetado, de porque 2-0. Ele tinha condições, ele jogou, e ali ele estava melhor encaixado do que está agora. Tanto que ele teve um primeiro tempo muito bom, é que ele parou no segundo tempo naquele jogo. E aí vai perdendo confiança, vai perdendo conexão entre os setores do time. Ontem o Flamengo mostrou uma coisa que não é característica do Tite. O time espaçou. Segundo tempo, quando o Palestino resolveu atacar mais o Flamengo, resolveu ser mais propositivo, o jogo ficou lá e cá. E era assim, o Flamengo se dividia, se abria. Havia uma distância muito grande dos jogadores da frente para os jogadores de trás. E aí, quando você começa a abrir e não espera o time se cadenciar, quando perde a bola no meio-campo, dá espaço para o time adversário pegar a defesa desarmada. E é tudo isso que o Tite não gosta. O Tite defende sempre o equilíbrio. Ontem o Flamengo foi um time desequilibrado. Então, se você falava assim, está equilibrado, mas é muito comedido, né? Muito econômico nas ações ofensivas, ontem não foi isso. Ontem foi o contrário. Ontem foi um Flamengo que se desesperou para atacar e abriu mão da defesa e passou a sofrer defensivamente. A gente viu isso, que ele perdeu a compactação, perdeu a coletividade. Ainda assim, pela qualidade técnica, gerou algumas situações. É preciso pontuar, sem querer passar pano para ninguém. O gramado estava ruim, é um gramado irregular, um gramado com muita água, com muita chuva. Isso dificultou, sim. A gente percebia o jogador, para dominar a bola, tinha que dar 2, 3 toques na bola. Isso tira a velocidade do jogo, deixa eu te falar uma favorece quem está marcando. Fato que você está dizendo. Mas o torcedor do Flamengo não aguenta mais ouvir essas coisas. Altitude, jogo 11 da manhã, Abel, eu entendo, eu sou gramado crítico. ruim, gramado crítico. Sintético. Eu entendo, eu tenho sido crítico e isso não quer dizer passar pano, porque, por exemplo, o time que joga lá, o Coquinho Bonito, joga futebol bonito nesse gramado ruim. Então. Mas não é o que o Flamengo está acostumado. Então, no que você domina a bola, dá 2, 3 toques para dominar e começar a jogada, já permitiu a chegada da marcação. Então ele tem que aprender. O gramado do Maracanã também não é nenhuma maravilha, né? Onde o Flamengo joga sempre. Está bem melhor, está bem melhor. É um time que está acostumado a ter um toque de primeira e ele tem que, para quem joga, me parece que pelo fato do campeonato chileno ter mais gramados nesse nível, com essa consistência, o Palestino já está mais acostumado a entender que não dá para ter o domínio ideal da bola. Que dá meio de canela, dá meio de bico, mas avança na jogada. Agora, tem algumas questões que estão se repetindo no Flamengo, de erros do Flamengo, e que são inadmissíveis. O gol que o Flamengo tomou é inadmissível, Abel.
tem uma semana e meia, 10 dias, o Flamengo levou um gol de escanteio do Botafogo, em que o Botafogo bateu com o Savarino direto ao escanteio na entrada da área para o chute de primeira do Luiz Henrique. Ninguém marcava o Luiz Henrique na entrada da área. Verdade, né? Isso é básico no futebol. Aí, o cara vai bater o escanteio. Sozinho, Cornejo. Sozinho. Pega o jogo, não tem ninguém perto dele. A meia-lua é básico. Ele acerta o chute de rara felicidade, mas ele podia ter feito, inclusive, outras coisas de tão livre que ele estava. Ele podia ter gerado perigo não estou tirando o mérito do chute de outras maneiras. Quanto isso é responsabilidade da comissão técnica, do Tite? Total. Bom, ele mesmo falou na coletiva. Bola parada, defensiva. De La Cruz está ali marcando quem? Ninguém. Pois é, podia estar encostado lá no jogador que fez o gol. De La Cruz, o time inteiro. Eu não sei se é pior você ser um time desorganizado ou, para usar uma expressão até de uma matéria do Globoesporte.com. Olha o De La Cruz, professor. Olha lá. Flamengo Quem que ele está marcando ali? O Flamengo hoje é um ex-organizado, o que é pior. Porque já deu mostras de que pode se organizar. E não está se organizando para o jogo por quê? A grande questão é que não houve Flamengo. Não houve Flamengo nesse jogo. O Palestino não sofreu para garantir esse resultado, como deveria ter sofrido. Um amigo meu rubro-negro, corneteiro, mas ele tem razão no que ele disse, eu não tinha pensado nesse aspecto. Que o Tite chegou a assumir o time no ano passado, dizendo que ele estava assumindo ainda em 2023, quebrando até a promessa que ele tinha feito de não assumir time nenhum, porque ele já ia começar a preparar o time, a conhecer o elenco para esse ano. Sim. Não é verdade? Desandou, Abel. Esse amigo meu tem razão. Desandou. E nós estamos em maio. Cadê o futebol do Flamengo? Desandou. Como eu tô falando, a cada jogo o Flamengo joga pior. Tá andando para trás. Tá dando saudade. Não é uma boa lembrança essa? Eu acho que as estratégias adotadas pela comissão técnica do Flamengo não estão vingando. Vocês dois são minhas testemunhas. Desde o início do ano, o que eu falo? Coloca 2 times. Um para jogar Libertadores, outro para jogar o Brasileiro. Que aí você consegue ter um pouco de descanso para esses jogadores. Claro que, eventualmente, todo mundo joga. 2 jogadores e jogar 2 partidas e tal. Todo mundo vai jogar, vai estar todo mundo em ritmo, é mais leve. Mas posso te falar? Essa possibilidade a sua sugestão é boa, mas se fizer isso, vai ter gritaria, reclamação também. Mas o Dorival fez, ganhou Libertadores e Copa do Brasil. E foi demitido. Mas não ganhou o Brasileiro, mas ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Não tá bom? Pô! Deveria estar bom, né? Então, assim, a estratégia tem sido dosar o time durante os jogos. Vinha sendo. Só que chegou num ponto que não se mostrou suficiente mais. E não dá mais para dosar quando você está perdendo como ontem. Aí vai todo mundo para o desespero. Eu lembro que no ano passado, retrasado, a gente mostrou até tela aqui. Flamengo com Arrascaeta, Flamengo sem Arrascaeta. Até que ponto a ausência do Arrascaeta influencia? Dá para colocar isso como uma explicação ou uma desculpa num time com tanta gente boa para jogar, com um elenco com tanta gente? A ausência de Arrascaeta, gramado, jogo às 11, altitude, são coisas que ajudam a explicar e não justificar. Flamengo tem que jogar mais, sobra, mesmo sem Arrascaeta. Pega o investimento de um Flamengo e de um Palestino, com todas as piores condições do mundo, o Flamengo, eu não vou nem falar do resultado, o resultado a gente sabe como é futebol, acertou o chute lá, mas é um jogo mesmo, está faltando jogo para o Flamengo, inclusive em jogos que o Flamengo ganhou. Então, essa é uma cobrança dos tempos modernos, né? Esses times que são muito superiores aos outros, seja o Flamengo, seja o Paris Saint-Germain, que acabou de cair fora diante do Dortmund, eles têm esse ônus, eles têm que mostrar mais. Eles têm que mostrar mais que os outros. Que não seja muito mais e sempre, mas pelo menos um mínimo que te garanta superar gramado ruim, horário das 11 da manhã, altitude. Esse mínimo a mais tem que aparecer. E acho que isso envolve também os outros profissionais. O Tite ontem na coletiva falou que o técnico é o número 1. Ok, puxou para ele. Mas também, você veja o lance do Gabigol cabeceando sozinho ali, fosse um outro momento da vida dele, aquela jogada teria um outro desfecho. Até porque... Mesmo jogando mal, o Flamengo poderia ter vencido o jogo ontem. Teve situações de gol, né? Estamos citando aqui, 2 do Bruno Henrique, uma do Gabigol, uma do Luiz Araújo, pelo menos tudo no segundo tempo ali. Que se fossem aproveitados, o Flamengo poderia ter feito 1, 2, 3 gols e vencido a partida. Mas continuaria tendo jogado mal. Falta jogou mal. O que o Flamengo errou de passe no meio de campo,
E também... Toda hora Aqui, errava passe se e o permitia ao Palestino chegar ao se o ataque e Flamengo- contra-ataque. Se o Flamengo não consegue jogar a bola num gramado mais ou menos, ou no calor das 11 da manhã, ou na altitude, ou no gramado sintético, então o Flamengo tem que se mudar para a Europa. Não no Maracanã, à noite. Tem que se mudar para a Europa, então. Contra o Amazonas, Na não Europa jogou. não tem jogo na altitude, não tem jogo no gramado sintético, não tem jogo com calorzão 11 da manhã e não tem jogo em gramado Você ruim. precisa o quê? Ué, De condição ideal de temperatura e pressão para um esses time, problemas pra um todo mundo elenco vai como enfrentar. O esse? Galo vai enfrentar, o E a Palmeiras gente- vai enfrentar. E a gente cobra, por que a gente cobra consistência? Porque o técnico é o Tite, é o técnico da consistência. Por que a gente cobra qualidade? Porque o time é o Flamengo, é o elenco que tem, está muito na frente dos outros. Então não é nenhuma cobrança descabida. A gente está cobrando só um pouco de bola mesmo, não é a questão do resultado. A gente cobrava essas coisas, todo mundo, torcida, crônica, jogo que o Flamengo ganhou e que poderia ter ganho melhor. Individualmente, quem está devendo? Eu pensei que você ia perguntar individualmente quem é que está se salvando. Pode ser. Que acho que é o mais fácil. Eu acho que o Gerson, por exemplo, fez uma partida muito ruim ontem. Muito ruim. Que susto Muito- que eu o levei próprio agora. Pedro- Achei que ele ia falar que jogou bem. Pedro deixou de ser. Eu diria que não só ontem, Quem tá jogando bem é o De La Cruz e o Matias Vinha, cara. O hein? artífice Aquele dos Gerson gols. que nós vimos em 2019. É, Tudo bem, o mas Gerson. 2019 para cá é muito tempo. A Mas torcida pegando muito no pé do Wesley, pontualmente. Quanto ao ali. Gerson, a gente tem que pesar sempre. Ele acabou de voltar de uma cirurgia. Ele tem pouquíssimo tempo que ele voltou ao time pelas necessidades. Ele... Não, isso daí, Eugênio Leal, é desculpa para o Tite, não para você, cara. Isso daí não é desculpa, não. A verdade é a seguinte, o Flamengo não tá jogando nada faz tempo e é um time covarde, é um time lento, é um time medroso, seu técnico é covarde, é medroso, sempre colocando 3 volantes. Aquela famosa frase, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. E isso se encaixa perfeitamente com o time do Tite, com o Flamengo do Tite, cara. Sempre jogando para trás, sempre toques para os lados. Vocês viram as bolas que são cruzadas na diagonal e deixa o adversário com a bola no pé, cara? O Wesley ontem, meu Deus do céu, que jogador ruim, fraco, cara. Ele cruzou uma bola no meio do campo e a bola caiu no pé do adversário e eles saíram no contra-ataque, quase fizeram o gol no Flamengo. Sabe por que o Flamengo só perdeu de 1-0? Porque o Palestino é ruim, porque esse time é fraco. Se fosse um time um pouco melhor, o Flamengo ontem teria levado de 3-4. Esse time, a cada dia que passa, joga pior. É um time sem vergonha. É um time morto, cara. Toda hora uma desculpa. É o gramado, é a chuva, é a altitude, é grama sintética, é o calor das 11 da manhã. Toda hora tem uma desculpa diferente. E o time nunca joga bola. O time só piora. O time não tem jogadas ensaiadas. É só jogadas individual que acabam em nada. É muito individualismo, muito preciosismo. Todo mundo querendo resolver e não consegue resolver porra nenhuma. O Pedro tá mal. O Bruno Henrique, cara, vocês viram o gol que o Bruno Henrique perdeu, cara? Era só chutar no gol, o cara conseguiu chutar pra fora. O Gerson anda no meio do campo. O Gerson não marca ninguém, erra passe, não arma jogo. O Gerson é o Coringa, ele não consegue fazer nada, cara. É um combo, né? Estamos ferrados. O Flamengo agora não depende só dele para se classificar na Libertadores. É até engraçado essa frase, né? Porque assim, muita gente vai falar, é aí que tá o problema. O Flamengo depender só dele para se classificar. Porque quando o Flamengo depende só dele para alguma coisa, essa coisa não acontece. Ah, se o Flamengo vencer essa rodada do Brasileirão, assume a liderança. O Flamengo vai lá e consegue empatar e consegue perder. É impressionante a capacidade desse time de nos fazer passar raiva. É impressionante, cara. Então, é até engraçado essa frase, né? O Flamengo não depende mais só dele para se classificar na Libertadores. Então, ferrou, meus amigos. Acabou. Pode anotar aí, o Flamengo tá com um pé na Sul-Americana. Pode anotar aí, cara. Vocês acham que vai ser fácil vencer o Bolívar? Só porque o jogo é no Maracanã? Olha como que foi o jogo contra o Amazonas. Uma vergonha. E as próximas rodadas? Cara, se o Bolívar vencer hoje o Milionários, acabou, galera. Acabou. Porque o Bolívar vai a 12 pontos e a última rodada o Bolívar recebe o Palestino.
E o jogo de compadres? Você acha que eles não vão entregar o jogo só para derrubar o Flamengo na última rodada? Duvido. Só um milagre, cara, só um milagre. Aí o Tite vem na coletiva de imprensa falar em erro contextual. O que ele quis dizer com isso? Que porra é essa? Erro contextual. Ah, Tite, vai lamber sabão com essas frases, cara. Valeu, galera. Tamo juntos e estamos ferrados todos juntos. É isso aí. Saudações. Fui.